Instagram, Twitter e YouTube, @Eric com CH, todas as redes, estou falando de cripto em todas. Instagram só que é um pouquinho mais pessoal, acabo mostrando um pouco mais da minha vida ali também, tipo, por fora de cripto. Aí quem quiser ter um contato um pouco mais próximo, todas as DMs são abertas, quer tirar dúvida. Dia de gravação, por exemplo, hoje a gente vai receber um cara bastante interessante do mundo cripto, tá? Ele não é muito vocal na pessoa física dele, mas é o Shira. O Shira, ele tem uma DAO, né? Ele é um dos maiores colecionadores de NFT do Brasil, arrisco dizer. Ele é muito técnico, ele já desenvolveu vários indicadores que a própria Glassnode usa. Então, para quem não conhece, Glassnode é um dos principais consolidadores de dados de rede de blockchain. E esse Shira que desenvolveu alguns dos indicadores que eles usam, a gente vai gravar com o cara hoje. Pô, tá com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida específica, quer dar um salve nele lá, pode chegar em qualquer rede minha, eu vou ler. Eu leio a pergunta ou dou o salve ali, comento teu nome durante a gravação, e assim que for ao ar, teu nominho vai aparecer lá. Mas, merchan feito, vamos aqui falar do que aconteceu, né? Demorou, mas finalmente, estou falando feliz, né? Mas a gente está em queda, a gente acabou perdendo aí o suporte dos 26.500 e agora foi confirmado, tá? A gente fechou realmente o dia de ontem, né? O pregão entre aspas, né? De ontem, abaixo desse nível. O que também não é surpresa, tá? Eu não estou tão desesperado porque, pô, essa margem aqui entre 31.100 e 25, cara, segue o jogo, tá? Para cripto vai ser super normal. E batendo na tecla, faltam gatilhos micro de cripto para você ter uma movimentação à parte do mercado tradicional. Então, por enquanto, a gente está seguindo o jogo do mercado aqui. Vamos comentar agora, já, os motivos, tá? Que podem estar colaborando para essa queda, mas expectativas que eu tenho para preço, que eventualmente a gente vai vir testar esses 25 mil dólares, tá? Pode ser até o final dessa semana, pode ser na semana que vem. A gente pode ter um repique e voltar aqui para a zona de congestão entre 28 e 26.500, tá? Não me surpreenderia. Porém, eu estou cada vez mais confiante nesse canalzinho de baixa aqui. E esse canal de baixa foi especificamente por conta do semanal, tá? Que é interessante a gente olhar aqui um tempo um pouco maior. A gente está entrando agora na quarta semana consecutiva de queda, tá? A última a gente ainda conseguiu, a gente varou um pouquinho, tá? O suporte dos 26.500, só que essa aqui a gente está caminhando para realmente fechar abaixo dela. Vamos ver até domingo o que acontece. Só que, pô, no momento estamos na média de 200 semanas, tá? Tá tentando segurar ali, não sei se vai segurar, que já passou. Vamos ver o que acontece, mas os dados que acabaram saindo, tá? Os dados macro da economia americana não estão ajudando. E vamos mostrar eles daqui a pouquinho. Vamos ver aqui se o suporte de 50 semanas pode servir como alguma coisa, tá? Mas perdendo 200 ali, acho bem difícil. Meu alvo continua sendo ali, ó, já faz umas 2 semanas, 25 mil dólares, tá? A gente eventualmente vai testar esse suporte de novo. E para uma zona de preço, tá, que eu acho que é mais plausível para o longo prazo, ainda mais dados os dados que estão saindo agora, seria a zona entre 25 e 22.700, tá? Então, Bitcoin, para mim, é isso aqui, até o final do ano. Narrativas estão mudando toda hora, tá? Eu tô falando isso hoje, mas não deixa de acompanhar a gente aqui, porque, pô, qualquer noticiazinha um pouco mais drástica dá uma alterada na narrativa, principalmente o Bitcoin, que está com 2 principais narrativas aí. Mas hoje, ao meu ver, a gente deve terminar o ano aqui ainda dentro dessa faixa, tá? Por quê? Vamos aqui falar de macro, porque, de novo, estou falando isso todo dia. Feliz ou infelizmente, cripto está ligado ao macro, tá? E hoje a gente teve alguns dados de emprego saindo, tá? Lá nos Estados Unidos. Amanhã a gente vai ter PCI. E por que a gente tem que olhar para isso, tá? Antes do porquê, vamos dar um bisuzinho, né? A gente teve pedidos contínuos por seguro-desemprego vindo abaixo. Esse número aqui da direita, ele é a expectativa, tá? E o número da esquerda, coloridinho, é o que saiu mesmo. Então a gente teve pedidos contínuos por seguro-desemprego vindo abaixo do esperado, pedidos iniciais por seguro-desemprego também vindo abaixo do esperado, e tinha mais umzinho aqui que vale a pena ver de emprego. Tá. E a média, né? A gente teve iniciais, contínuos, e a média das últimas 4 semanas também vindo abaixo do consenso de mercado. Por que é importante acompanhar isso, tá? Porque o dado de emprego ele acaba sendo um proxy da resiliência da economia, né? Então, se tem menos pessoas pedindo seguro-desemprego, significa que, em tese, tem mais pessoas empregadas e a economia está um pouco mais aquecida. Qual que é o problema disso, né? A gente está falando, pô, isso é bom, né? Tem menos pessoas empregadas. Só que o que é bom, num caso de inflação alta, é ruim, porque você quer que a economia dê uma esfriada para você conseguir baixar essa inflação. E o grande problema da inflação dos juros estarem altos hoje é porque a inflação está alta, os juros estão altos para tentar controlar essa inflação, só que, pô, a economia não está desaquecendo.
E qual que é o reflexo que a gente tem desses dados aqui, somado à ata da última reunião do FONC, né, que eles divulgaram a ata ontem? Cara, os caras estão divididos, tá? Isso já não era surpresa, só que o que já meio que saiu de jogada é a redução das taxas de juros já na próxima reunião, tá? Em junho. Isso aí, praticamente saiu de jogada. O grande perigo agora da nova narrativa que tá vindo é, cara, não vamos nem só segurar isso aqui nos níveis atuais. A gente pode até aumentar mais 25 bips. Vamos aumentar na próxima ou vamos aumentar em julho? Cara, não sei, mas isso já está em jogo. O que pode fazer com que a gente chegue que a gente não tenha uma redução das taxas de juros ainda esse ano, tá? Já tem algumas casas falando isso, falando, esse ano o Fed já não corta mais juros. E... Truco! O que cripto tem a ver com isso? Tipo, por quê, né? Por que a gente tem que olhar isso? Porque cripto, o Bitcoin especificamente, ele estava com uma correlação, desde o último ciclo de alta, muito alta, com mercados de ação, tá? Mercado de ações de tecnologia. E, cara, juros altos, ele vai dar uma sofrida, tá? Ele dá uma penalizada em ações que são em ativos que são considerados um pouco mais de risco. Se o Bitcoin está com uma correlação alta com esse tipo de ativo, o Bitcoin ele passa a ser visto pelo mercado assim como esse ativo. Então, ele também daria essa sofrida. Só que tem aquela peculiaridade ali, que é, juros altos, beleza, ativos de risco vão sofrer, só que quem que sofre também com juros altos por mais tempo, que já deu sinal de que está sofrendo lá em março, que foi o que deu o boom aqui do Bitcoin nesse ano, são os bancos. Então, cara, por mais que essa inflação mantenha alta e fale, Bitcoin está igual a ativo de risco, vai sofrer, cara, beleza, concordo, deve sofrer sim no curto prazo, só que se você aumentar esse período de tempo e a gente voltar a ter banco sofrendo, vai vir aquele sentimento anarquista de tipo, o dólar é fraco, vamos tirar dinheiro dos bancos, e o Bitcoin é visto como um ativo safe haven, né? Tipo, não sei o que está acontecendo, não sei se Bitcoin é a salvação do mundo, só que eu estou em dúvida e prefiro arriscar essa alternativa descentralizada aqui, que é o Bitcoin, pelo menos agora, tá? Enquanto o mundo está desabando, e do que, tipo, o que não quer dizer que você vai manter isso pro resto da tua vida, tá? Mas, tipo, agora, o mundo está acabando, bancos estão quebrando, não sei o quê, pode ter um influxo de dinheiro para o Bitcoin, tá? Um influxo de capital para o Bitcoin bem relevante, que foi o que aconteceu em março, tá? Que trouxe o Bitcoin para os 30 mil. Então, juros altos vai colaborar para essa queda, e eu ainda acho que a gente deva vir a trabalhar aqui entre 25 e 22 mil dólares ainda esse ano, só que assim que começarem a aparecer mais problemas de bancos, principalmente, tá? Instituições financeiras, você tem a narrativa do Bitcoin como safe haven voltando ativa, e aí sim vai vir um influxo bem grande de grana, tá? Porque por mais que esteja ruim esse problema da inflação, ele alguma hora ele acaba, tá? Não vai ficar assim para sempre. Alguma hora, pode demorar, mas alguma hora ele vai acabar. Quando essa hora acabar, aí pronto. Aí são as duas narrativas colaborando com o Bitcoin de novo. E quanto mais tempo passa, mais credibilidade ele ganha, né? Pelo menos é assim que eu vejo, e eu já estou confortável da minha parte, lógico que eu vivo disso, eu passo meu dia vendo isso, mas fiquei confortável já em ter uma grande parte do meu patrimônio em criptoativos, né? Não só no Bitcoin. Mas de range de preço, tá? É isso que eu estou olhando. Vamos ficar de olho no PCE amanhã. E hoje essa mudança aqui já foi bem drástica, tá? A gente já está por quase 50-50 em probabilidade de aumento já na próxima reunião. Se PCE amanhã vier a porrada, eu acredito que isso aqui deva aumentar ainda mais um pouco, tá? Fed segue dividido, só que mais 25 bips aí estão ganhando força esse ano. Agora, vindo para um lado um pouco mais geral, e outro... Ô, Eric, só para a gente não perder esse gancho, posso te fazer uma provocação, meu caro? Na verdade, assim, minha opinião, eu quero que você comenta sobre, até porque eu sou especialista aqui. Eu fiquei muito, na verdade, assim... Achei muito interessante o movimento do Bitcoin, principalmente quando a gente está começando a ter os principais problemas nos Estados Unidos, porque assim, foi a chance dele mostrar ao mundo para que ele veio, né? Até porque desde quando ele foi criado, quando começou a ganhar, né, plenitude, digamos assim, de 2012 para cá, de 2011 para cá, o mundo ainda nunca tinha ainda acompanhado o movimento que a gente está vendo agora, desde o coronavírus até hoje, que na verdade hoje que a gente tem, né, a dúvida sobre o dólar, a dúvida sobre o default do mercado norte-americano, a questão da inflação, a questão da taxa de juros. É a primeira vez que a gente vê todo esse imbróglio nos Estados Unidos. E ele me deixou um pouco assim... Acho que eu perdi um pouco da certeza que eu tenho sobre o ativo, porque eu acho que no primeiro momento que ele deveria mostrar ao mundo para que ele veio de fato, eu acho que ele não acabou mostrando. A gente teve uma pernada dele agora nos últimos tempos, mas junto com o mercado. Então eu vejo assim, no momento que ele era para ser monotemático, para ele mostrar de fato quem era o Bitcoin, eu acho que ele acabou não sendo. Eu não sei se é uma percepção só minha, mas
enfim, acabei perdendo um pouco daquele brilho que eu tinha no ativo, né? Do que ele de fato veio para o mercado. E eu vejo que por conta desse movimento, eu acho que muitas pessoas também começaram a pensar sobre isso, eu vi que ele começou a perder muito volume de compra. Inclusive, foi algo que eu até te passei nos relatórios, que na minha visão ele está trabalhando como se fosse uma guerrilha, né? Tem um movimento dele muito grande, lateraliza. Movimento muito grande, lateraliza. Isso é movimento de ativo que está perdendo volume e perde, obviamente, pessoas, né? Pessoas operando, pessoas acreditando. Isso é muito parecido, inclusive, com uma ação. Claro, o Heitor está comprando Bitcoin com ação. Não, estou comprando um movimento. Quando uma ação ela entra num processo de dúvida do mercado, o mercado não gosta da ação, ela começa a entrar nesse ritmo. Pancada, que é o ritmo guerrilha. Pancada quando tem uma notícia e lateraliza. Pancada quando tem uma notícia e lateraliza. E eu vejo isso muito com Bitcoin. Então, assim, só tô colocando minha opinião. Eu queria que até que você comentasse um pouco se é algo generalizado, se as pessoas. Porque assim, eu vejo. Isso que eu tô querendo te dizer é um pensamento do investidor médio do cripto. Talvez Não, você lógico, não tá lógico. pensando nisso, porque você é um cara que entende, você é um cara que estuda, enfim, né? Só que assim, de 10 pessoas, quantos são iguais ao Heitor e quantos são iguais ao Eric? E eu acho que isso tá prejudicando demais o papel, né, o ativo. E, cara, isso me preocupa muito, entendeu? Porque assim, a gente pode entrar num ciclo de recessão ainda mais forte nos Estados Unidos, e para onde que vai o Bitcoin? Entendeu? Será que a gente não pode ver ele caindo ainda mais até do que você já falou? Entendeu? Então, assim, me preocupa porque ele não é monotemático e acaba seguindo o ciclo da economia norte-americana. E aí eu me pergunto, quando que a economia norte-americana vai voltar a ser pungente como era antes? Talvez a gente está no começo de um ciclo que pode perdurar pelo menos aí mais 1 ano e meio. A recessão nem veio. Como é que vai ser o Bitcoin no meio da recessão? E todo o papel que ele tinha, ele não faz. Enfim, na verdade não foi uma pergunta, né? Foi um discurso aqui que eu Um acabei falando. desabafo. Foi um desabafo. Cara, Um desabafo. assim, ó, realmente não tem certo e errado. E o que eu venho falando de duas narrativas diferentes é justamente isso, tá? Porque o Bitcoin ele surge lá nos primórdios dele como essa alternativa ao sistema financeiro tradicional, tá? A ideia dele era essa. Porém, ele falhou. Tipo, como moeda de dia a dia, moeda de troca, pô, vou comprar um pão com Bitcoin, cara, ele falhou miseravelmente. Ninguém, isso não vai ser usado, não é usado. Você tem alternativas muito melhores, que aí você entra o caso de CBDCs mesmo, tá? E vamos distinguir aqui Bitcoin, tá? A blockchain ainda acredita que a blockchain, a tecnologia, vai substituir Sim. todo o sistema financeiro que a gente conhece hoje. Aí você teria transações diárias acontecendo em blockchain, tá? Vamos deixar isso num canto. Mas o Bitcoin não. O Bitcoin, para isso, ele foi perdendo essa força. Então, o Bitcoin teve várias narrativas. Teve essa primeira narrativa de dinheiro eletrônico, né? Que pô, já foi por água. Você teve a narrativa até de não, é só dinheiro de criminoso, de dark web, que também, pô, isso aí já acabou, porque ele não blockchain, é o pior lugar que você pode ter para tentar cometer algum crime, tá? Porque o negócio fica registrado ali para sempre. Você vê até algumas pessoas sendo presas hoje por crimes que aconteceram, 10, 12 anos atrás e conseguiram rastrear. Então, essa tese de dinheiro dark, né? Isso aí também já caiu por água. Dentre todas as teses que tiveram, a que se sustentou por mais tempo foi a de ouro digital, né? Uma reserva de valor digital, que até o Covid, até um pouco antes do Covid, era o que reinava. Só que, o que aconteceu com o Covid? Maior impressão de dólares da história, juros extremamente baixos, pô, é risco, mano, vamos comprar risco, pô, juros baixos, tem grana na economia. Qual que é um setor de ativos aí que a gente pode ganhar pra caramba? Pô, cripto. Qual que é a porta de entrada de cripto? É o Bitcoin. Então, o boom lá para os 70 mil dólares foi resultado do macro. Foi juros baixinho, liquidez pra caramba. Tanto que, pô, vários outros projetos foram recordes de investimento de VC. Foi 20, 21 e 22 já estava caindo. Mas 20, 21, pô, recorde de investimento de VC. Qualquer projetinho levantava mó grana. Só que isso não era isolado em cripto, tá? Você podia ver até pelas próprias ações de tech, né? Pô, tech, tava um absurdo. Ou qualquer outra coisa do mundo, né? O dinheiro o dinheiro era mais barato você tomar dinheiro do que, enfim, o dinheiro era muito barato, era de graça. Todo mundo tomava dinheiro. Só que aí, o que o pessoal começou a ver? Falou, pô, Bitcoin, ele não é mais só uma reserva de valor. Né? Não só, né? Mas assim, pô, a narrativa ali de reserva de valor falou, cara, o Bitcoin está com maior correlação com o Nasdaq do que com o ouro. Então, pô, eu acho que ele é mais um ativo especulativo do que uma reserva de valor, né? Porque se a correlação, né, se ele está se movimentando mais parecido com o Nasdaq, vamos começar a olhar ele como isso. E foi quando a gente teve também a entrada de institucional, cara. E aí você teve volume institucional entrando em cripto, tá? Em Bitcoin. E
Cara, do que importa a narrativa? Se você, tipo, do que importa você ter duas narrativas? Se, beleza, reserva de valor faz sentido? Faz sentido. Só que não é o que a maior parte do dinheiro que tá botando a grana ali tá vendo. E tá se comportando como ativo de risco. Então, a narrativa predominante, apesar de ter mais de uma, é a de ativo de risco. Só que agora a gente tá chegando num ponto que tá meio indeciso, que foi justamente até março, quando começou esse último boom até os 30 mil dólares, a gente viu que aí sim, essa possibilidade dele como reserva de valor voltou a ganhar um pouco mais de força, porque apesar da correlação dele com bolsas, né, e Nasdaq, enfim, ainda estar alta, ela começou a cair. Só que a gente está num período que, aí concordo, tá, o volume está muito baixo, só que para o volume de negociação tá baixo, a gente tem outras explicações, que entra já no lado regulatório. Que os Estados Unidos, batendo do jeito que estão batendo, você teve muito market maker extremamente grande saindo de lá e meio que tentando se realocar ainda. Eu comentei, acho que umas 2 semanas atrás, né? Você teve a Jump Trading e Jane Street, que saíram lá dos Estados Unidos, eram 2 dos principais market makers que colaboraram também para a queda de volume. Então a gente está num período de indecisão, tipo, de dúvida, não indecisão, mas de dúvida, né? O que vai acontecer? Ninguém sabe. Eu não sei, eu posso estar errado, tá? Eu posso estar muito errado. Só que aí vai do perfil da pessoa. Eu gosto de falar que aqui no comecinho da crise bancária, foi um dos primeiros finais de semana que eu falei, cara, eu acho que eu tô um pouco mais tranquilo com o que eu tenho em cripto. Tipo, eu vou dormir esse final de semana mais tranquilo com o que eu tenho em Bitcoin do que do que alguém teria, sei lá, num CDBzinho de banquinho XYZ lá, entendeu? E foi um pouco do que justificou esse movimento aqui de subida. Assim, vai acontecer de novo? Cara, não sei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se você começa a ter realmente uma inflação chata e, recessão lá fora e, dinheiro perdendo bastante valor, você vai fazer o quê? Tipo, se você não quer pagar para ver e esperar, no curto prazo, cara, eu vou pro Bitcoin e depois eu volto, sabe? Só para ver o que vai acontecer. Vídeo Argentina. Lógico, pelo amor de Deus, Argentina e Estados Unidos são coisas completamente diferentes, tá? Mas é só para ilustrar. Na Argentina, cara, cripto é uma solução de saída. O pessoal recebe a grana, na hora converte, não necessariamente para Bitcoin, mas às vezes só para uma stablecoin de dólar. Então o cara ele conseguiu sair do sistema argentino via dólar, só que tokenizado. E aí é uma alternativa para ele. É o que eu acredito que pode acontecer, porque foi a resposta que ele deu nesse curto período aqui de 2 meses. Posso estar errado. Uhum. Mas aí, de novo, agora até puxando aqui acho que o André Cuoco, tem o QBTC11, né? Hora de realizar lucro e recomprar abaixo. É uma estratégia válida, tá? Aí depende do que você pretende com esses bitcoins, mas por você ter em ETF, eu acredito que você esteja pela valorização financeira, né? Para ganhar dinheiro mesmo, e não necessariamente para ter o seu dinheiro fora do sistema. É uma estratégia válida, só que eu gosto de ressaltar assim, eu nunca fico sem. Às vezes eu faço, tá? Eu faço o mesmo movimento. Se eu acho que vai vir queda, eu dou uma limpada em posição para recomprar mais baixo. Só que eu nunca fico 100% fora. Eu gosto de falar isso, né? Porque cripto é meio maluco, assim. E, tipo, estar 100% fora pode te botar fora de uma corrida muito grande. Então, realizar lucro para comprar mais embaixo, tranquilo. Só não realiza tudo. É o que eu faria. Mas minha visão geral é essa, que eu nem lembro as perguntas, acabei viajando. Não, mas era para viajar também um pouco mais. Era mais para você explicar um pouco sobre esses pontos. Bacana, uhum. É isso aí. Não era nenhuma pergunta específica. Só para depois pra você continuar lá nas dúvidas que você tem que continuar, tem uns pontos que tem que colocar aí. Eu só queria colocar um pouco sobre essa questão do André. Cara, como que, pelo menos na minha visão, tá? Eu acho que a indústria brasileira acabou falhando um pouco nessa questão de ETFs, porque assim, hoje em dia, cara, a gente vê que as pessoas, quando vai tomar um produto como esse, acaba comprando, né? A facilidade hoje de você ter, né, um Bitcoin, um Ethereum, de você ter acessibilidade ao produto, era muito maior do que nós tínhamos, por exemplo, lá em 2019, 2018, quando foi lançado grande parte dos ETFs, ou pelo menos começou a ser lançado. E hoje a facilidade é muito. Então, é difícil você ver, por exemplo, uma pessoa comprando Hash 11 do que... sabe, a própria pessoa não tá comprando os ativos. Então, eu não sei, cara, eu não gosto muito de ETF de cripto, tá? Principalmente esses focados, atrelados só, por exemplo, ao mercado brasileiro. Eu não gosto muito, acho que tem pouca liquidez, e o fato de ter pouca liquidez e o mercado ser fechado aqui no Brasil, eu acho que, enfim, pode ser um problemão aí para os ETFs. Eu não gosto muito. Se eu fosse ter, e tenho, eu tomaria na física ou tomaria em algum outro ETF que tem lá fora. Uhum. ETF, ele tem um público muito específico, né? Eu não acho de todo mal, só que ele tem um público muito específico para ele.
Que é, por exemplo, cara, às vezes, tipo, até um exemplo, citar meu avô, né? Que meu avô, quando descobriu que eu tava em cripto e tal, ele até bem moderninho, veio me perguntar uma vez de Ethereum. Falou, pô, Eric, como que eu compro Ethereum? Eu falei, meu Deus, vô, o que você leu, né? Onde que você foi parar? Aí, antes de tentar começar a explicar para ele, eu falei, cara, é mais fácil só indicar um ETF, entendeu? Tipo, esse é um tipo de coisa que eu falei, cara, não quer brincar, pô, sentir o gostinho da volatilidade ali, pô, vai no ETF ali, curtiu, aí eu trago o resto, né? Eu despejo o resto do conhecimento aí. Mas, realmente, a questão da baixa liquidez, você tá meio que sofrendo e ganhando às vezes, né? Porque você tá exposto a um ativo dolarizado em real, então, tipo, às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Tendo a capacidade de mandar para fora, eu mandaria para fora, né? Já tá lá fora, não... Desculpa, não, pode terminar. Não, mas é isso. Não, só para colocar, inclusive esse ponto que você colocou eu acho bem legal, mas o fato dele ser específico para um público eu acho um ponto negativo. Eu não acho um ponto positivo. Porque no mercado, quando você tem liquidez, você tem um processo de distribuição, um ativo que ele tem vários tipos de público, ele não é especializado para um tipo de público, ele acaba tendo uma segurança muito melhor, porque ele acaba não sendo enviesado em efeito de manada, entendeu? Porque, concorda comigo? Vamos lá. Se é um público que nem você está querendo dizer, que são pessoas que são mais, enfim, não conseguem ter acesso a uma informação como nós conseguimos, vamos falar do seu avô, enfim, da minha avó, dos meus tios, pessoas mais velhas que não têm tanto acessibilidade assim e acaba achando melhor comprar um ETF. Quando acontece um grande movimento, essas pessoas, grande parte delas vão ser impactadas pela mesma visão. Se é short, todo mundo é short. Se é compra, todo mundo é compra. E quando você precisa sair, você não vai ter liquidez. Eu acho que um ativo, quando tem muito específico, ele é ruim. É que você tem pouca liquidez aqui, só que você acaba abrindo margem para arbitragem, né? Tipo, não tem como você variar muito do preço spot da coisa. Porque, pô, se tiver muito... Você tá lastreado no ativo, né? E o ativo lá fora tem liquidez. Então, tipo, eu acho que você pode sofrer, sim, com pouca liquidez e não conseguir sair, mas, cara, acho que seria algo muito extremo Não sei, cara. É que, pô, pra arbitrar isso aí seria 2 palitos, assim, sabe? O pessoal não tá... Pô, tendo a chance de ganhar grana ali, os caras vão ganhar. Vão trazer pro preço justo, né? Entre aspas. Mas, deixa eu voar nas notícias aqui só. Tá, vai, foi mal. Hoje não, eu... relaxa. Hoje eu acabei te enchendo o saco. Não, pô, é bom. Pô, o X08 Gamer aí, ó, assunto top. É bom ter umas discussões assim. Rafael Fernandes, ó, uma boa visão. Eric com... acho que ele... Meu nome é só Eric, tá? O com CH é só por causa do arroba aí. Mas, enfim. Já teve gente que achou que meu sobrenome era Conch. Mas vamos focar aqui. Boa, vai lá. Cara, a própria NVIDIA, tá? Por que é legal trazer isso? Que eles tiveram um baita resultado, foi o que deu uma segurada legal também na S&P, mas é interessante ver que eles têm uma relação muito grande com cripto também. Então, esse lado de tecnologia, teve um podcast que eu participei falando sobre games, que tem muita gente que fala, pô, qual é a próxima moedinha de game cripto que eu compro, né? Porque vai porrar, ainda mais por serem projetos que têm pouco volume, né? Pouca liquidez, então normalmente pouca grana já faz um disparo de preço alto. Mas qual que é a minha visão para isso, tá? Se você quer se expor tanto ou a games, ou a tech no geral, só que agora a narrativa é inteligência artificial, você consegue isso, cara, se expondo a Intel e a NVIDIA. Essa é uma forma de mercado tradicional de você se expor a, cara, todo o futuro da tech, basicamente. E cripto, tá? Porque cripto compra um pouco dessa vibe, assim, né? E acaba usando os mesmos serviços. Então a NVIDIA mesmo lá atrás, quando parou de ter placa de vídeo no mercado, era por conta de mineração, era mineração de Ethereum. E só que o Ethereum mudou esse mecanismo dele, né? Você não minera mais Ethereum, aí virou Proof of Stake. E aí deu uma aliviada de novo nas placas de vídeo no mercado. Só que agora a gente tem inteligência artificial entrando no meio, que provavelmente é o que o pessoal que tiver nessa corrida aí para desenvolver o próximo chat GPT, que vai puxar milhões de usuários em um mês, é capaz da gente ter uma corrida por placa de vídeo de novo. Ainda mais que a NVIDIA acabou de lançar a nova linha delas, né? Linha 40 lá. Para quem é um pouquinho mais nerd, viu que teve um bafafá ali com a 4060, que não foi tão bem recebida, mas, cara, eu sou nerdzão, cara, eu gosto, tá? Intel e NVIDIA aí, para mim, são duas empresas que eu curto bastante. Agora, cara, speedrun pelas notícias, só avisando aqui das condições de mercado, tá? Que a gente está num momento um pouco estranho para trade, tá? Cara, a volatilidade estava muito baixa, a gente teve um pouquinho mais de ontem para hoje,
mas tá estranho, tá? Alguma hora a gente vai ter essa explosão de movimento, porque tá pouca liquidez no mercado. Qualquer institucionalzinho que queira entrar aí um pouco mais forte vai dar uma mexida boa, tá? Nos preços. Ficar atento nisso. A China, como um todo, é muito contra a cripto, tá? Eles tiveram um banimento de mineração de Bitcoin lá atrás, que foi uma das quedas principais de preço do Bitcoin em 2018, 19, não lembro certinho. Só que Hong Kong não. Só que Hong Kong, tá? Eles não gostam, né? Obviamente, eles gostam de se colocar separados da China, mas Hong Kong é China. E a China Central Television, né? Que seria o canal principal lá da China, veio propagar feliz, né? Veio tipo destacar ali as licenças de exchange cripto de Hong Kong. E por que isso aqui importa? Porque apesar dos caras serem meio contra a cripto, acho que essa briga que eu venho destacando aqui de Ocidente contra Oriente, Estados Unidos não se decidindo o que faz com regulação e Hong Kong se colocando a favor, por exemplo, cara, os caras já estão comprando isso aqui e falam, a gente pode ser contra a cripto, mas, se é para tirar dos caras e trazer para cá, vambora. E estão destacando, passando na TV nacional deles. O próprio CEO da Binance veio comentar isso, falando que isso aqui é um big deal, né? Falou que isso aqui é muito relevante, porque para eles fazerem isso do jeito que são contra, é porque eles estão olhando um futuro próspero aí, pelo menos nessa guerra Estados Unidos-China aí, de grana. Vale a pena ficar de olho. Isso aqui também, tô martelando já faz mais de mês. Cripto vai virar pauta eleitoral, tá? Vai começar a fazer diferença em eleição. Já estava falando isso, o Kennedy Jr. falou, você é o primeiro campanha política a aceitar Bitcoin como doação oficialmente. Agora a gente tem o DeSantis, que é o governador lá da Flórida, já entrando em pauta de Bitcoin, né, de cripto, falando, não, vou proteger o Bitcoin, toda essa questão de liberdade econômica, não quero que o governo tenha, sei lá, ele é contra a CBDC, por exemplo, que a CBDC seria a moeda token do governo. E, cara, tá apertando essas eleições lá ano que vem, vai ter muito cripto envolvido. Noticiazinha, Binance entrando também no questão de empréstimo de NFT. Então, o que a Blur fez lá atrás, também trouxe essa notícia da Blur lá atrás, que é você pega empréstimo em tokens, né, em cripto, deixando um NFT como colateral. Eu sou um pouco reticente quanto a isso, tá? Porque é um mercado muito volátil, por mais que você faça um empréstimo sobrecolateralizado, tipo, você deixar uma NFT que vale $100 mil, por exemplo, para pegar 50 mil, né? Você deixou 2 vezes o colateral ali. Cara, para mim tem mais chance de dar errado do que dar certo, tá? Não sei. Tomara que dê certo, mas esse é um tópico que eu fico meio reticente. Aproveitando a deixa da Ledger, né, que gerou o Huawei essa semana, eles se retrataram, vão adiar o programa deles lá, viram que estava errado a forma como eles divulgaram o Ledger Recover. Só que aí, aproveitando, né, só que a manchete para caçar clique, teve uma empresa de cibersegurança falando que conseguiu hackear uma Trezor. Trezor é a principal concorrente da Ledger. Só que aqui, cara, só para destacar, porque eu vi muita gente falando besteira, eles hackearam tendo o dispositivo em mãos, tá? Então a hardware wallet, a sua carteira fria, é para te prevenir de ataques online. Se você der a carteira para uma empresa de cibersegurança ainda que vai ficar tentando hackear ela, não é surpresa que conseguiram, tá? Então não tem problema com a Trezor, tá? Isso aqui é só título caça-clique aí que o pessoal falou umas besteiras aí. E Coinbase dando indícios de que tá caminhando tudo bem, tá? Com a segunda camada da Ethereum que eles vão criar, que é a Base. Eles só estão esperando ali um upgrade da Optimism, que é uma outra segunda camada, só que eles vão usar a mesma tecnologia da Optimism para criar a Base. Então deve sair até o final do ano. Dá para ficar de olho também nesse nome, ó, Base. E por último, games. Já falei 2 vezes hoje. Já falei de Axie Infinity, que entrou na Apple Store. Falei de Stepping, que entrou na Apple Store. E agora a gente teve outra notícia, tá praticamente uma por dia, de que é um outro jogo, tá? O Gods Unchained, que é um jogo relevante também de cartas de cripto, que deve lançar sua versão mobile tanto para Apple e para Android. Por que isso é importante? Porque a Apple era muito contra aplicativos cripto, porque eles têm uma política de cobrança de 30% em cima de qualquer transação financeira que aconteça dentro dos aplicativos deles. E para cripto isso não funciona, porque cripto tudo você paga uma mini taxinha. Não tem como você aumentar o custo de uso do seu aplicativo em 30% só para deixar na Apple Store. E parece que eles estão se abrindo a isso. E por que é relevante? Porque a Apple é Apple e o mundo inteiro, centenas de milhares de pessoas usam a Apple. E isso aqui é a porta de entrada para muitas delas em cripto. Então, o volume de grana também pode estar para aumentar com essas aberturas que eles estão dando. Fechou. Speedrun de notícia. Heitorzão, segue lá. Querendo bater papo assim mais doido, tamo junto, cara.